Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça. Mais um Apareça e Cresça com essa maravilhosa, ela que é da área da estética e representa muito bem a área dela, que é realmente maravilhosa, tô com a Karen Stephanie. Ela que eu tenho tido a oportunidade, né, Karen, de fazer vários projetos, estar inserida em várias coisas, temos muitas novidades por aí. Esse ano vai ser um ano de... Eu acredito que nós tivemos o ano do começo e agora está sendo o ano de cumprir o que nós já iniciamos. Então, tem livro chegando, que a Karen está participando aí do nosso universo feminino, que é uma das nossas coautoras com a história incrível. Né? Tem um tanto de coisa chegando que eu não vou dar spoiler de tudo, que ela vai vir para contar mais. Então, é um prazer imenso ter você aqui no Apareça e Cresça, contando um pouquinho. Então, já conta pra gente um pouquinho de quem é a Karen, antes de contar como tudo iniciou. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui, Lu, no Apareça e Cresça, nesse podcast que com certeza está edificando várias vidas e vai edificar a minha também. E eu vou começar, né? Me chamo Karen, como a Lu já me apresentou. Sou natural de Brasília, morando há 10 anos no Rio de Janeiro. E tudo começou porque eu sempre fui uma pessoa, assim, como é que eu posso te dizer? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. E eu sempre fui uma pessoa muito obstinada, né? A ter metas, objetivos e saber onde quer chegar. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos na empresa onde minha mãe me colocou como menor aprendiz. E dali eu não parei. Porém, eu tinha um grande sonho que sempre foi assim, palpitava no meu coração de ser atriz. Primeiro eu comecei como modelo de passarela e não alcancei a altura máxima para modelo de passarela. Aí eu falei, agora eu quero ser atriz. E toda essa trajetória, né, de 14 anos em diante, minha mãe me acompanhando, sempre me dando muita força, sempre sendo a melhor mãe que ela pôde ser, né? Porque o meu pai morreu quando eu era muito novinha, tinha apenas 3 anos. Essa história eu, inclusive, conto no livro. No livro. Então, gente, em breve o lançamento vai ser em Belo Horizonte primeiro, depois eu vou participar da Bienal do Livro aqui. Então, aguardem, comprem o livro para vocês entenderem um pouquinho da história dela, mas depois eu vou convidar para vir aqui também contar. Isso aí. Então, assim, minha mãe, ela foi uma mãe e um pai para mim, né? E ela sempre me apoiou em todos os meus sonhos. Só que em meados de 2015, eu falei, já que eu quero ser atriz, eu vou me mudar para o Rio de Janeiro. E aí começou a minha... Aí você se jogou. E aí começou a minha grande trajetória, né? Eu vim morar no Rio de Janeiro em 2015. Já estamos em 2025, já tenho 10 anos de Rio de Janeiro. Primeiro eu vim com um propósito em ser atriz. Atuei, sim, 5 anos. Participei de várias seleções, como 3%, The Circle do Netflix, bati muito na trave. Só que em um determinado momento eu me perguntei, eu estou fazendo isso por mim? Ou eu estou fazendo isso para provar para alguém que... Você é capaz? Que eu sou capaz. E aí eu comecei a me perguntar, né? Fazer essas questões, essas objeções. Eu falei, não estou fazendo mais isso por mim. Já não me enchia mais os olhos, já não era mais aquilo que eu queria, já não era o projeto de vida que eu queria ter para minha vida. Eu sempre fui muito pé no chão, eu sempre gostei de estabilidade financeira, apesar de que a estabilidade financeira ela não existe, né? Mas ela não existe, graças a Deus, né? Porque faz a gente se movimentar, faz a gente correr atrás. Sair da zona do conforto. Sair da zona de conforto. Então, eu parei para pensar, eu falei, não é mais isso que eu quero. E aí, 5 anos no Rio de Janeiro foi como atriz. A partir de um ponto onde chegou a pandemia. E a pandemia me fez pensar o que eu quero da minha vida. E aí, eu trabalhava, óbvio, eu trabalhei em loja de comércio. E foi aonde essa loja de comércio eu consegui juntar uma grana. E falei, agora eu vou investir na área da estética, porque era uma área que já estava em bastante ascensão. Mas, para vocês entenderem, né? Eu sou formada em gestão financeira, estética e graduanda em biomedicina. E
o meu curso, onde me deu um start de primeiro amor, foi o curso de micropigmentação labial. A primeira micropigmentação labial que eu fiz, eu me encantei, eu amei, e eu falei, eu continuo fazendo a arte, né? Só que não era a arte atrás da TV, do cinema, era Das a câmeras, arte né? das câmeras, mas era a arte de devolver a autoestima de muitas pessoas, era a arte de cuidar de outra pessoa com um olhar diferente, com carinho. Mas o primeiro momento ali foi o encanto, o encantamento. Depois eu falei, agora vamos partir para abrir a clínica, né? Eu peguei essa rescisão que eu tinha da loja onde eu trabalhei por 3 anos, que foi uma rescisão bem bacana, e abri a clínica de estética bem no olho do furacão, que foi a pandemia. Que bacana, né? Eu falo assim que a pandemia para muitas pessoas foi assim um motivo para paralisar Divisor e de para águas outras pessoas foi um motivo para crescer. Porque é o que você falou, né? Você olha e pensa, o que eu vou fazer com isso? Não é sobre o que está acontecendo, mas o que eu faço com o que acontece. Exato. O que eu faço com o que acontece, e assim, a pandemia, ela foi um divisor de águas, né? E eu costumo dizer que são em meio às crises que muitas pessoas vão sair na frente e outras vão estacionar e desanimar. E, infelizmente, né, tivemos muitas pessoas que não aguentaram o rojão da pandemia e tiveram perdas e tiveram, né, seus entes queridos falecidos, muitos empresários quebraram, mas naquele olho do furacão eu vi uma oportunidade. Eu falei, se eu conseguir passar por essa fase, eu vou conseguir lá na frente me estabelecer, porque eu vou sair na frente de quem parou, exato, de quem parou. E para honra e glória de Deus, porque eu também sou cristã e eu acredito muito que quando nós temos objetivos em Cristo, tudo dá certo. Em 6 meses, com uma empresa aberta, ela já tinha se pagado. Ela tinha pagado o próprio investimento. Que eu fiz. Então, isso foi... E hoje você tem uma clínica. Isso, eu tenho uma clínica de estética. A clínica de estética veio daí, né, da pandemia, de uma metanoia, mudança de mente. Eu não queria mais ser atriz, eu queria ser empresária. Não sabia nada muito do meio, mas eu me joguei, eu fiz cursos, eu desenvolvi os meus estudos e dentro disso eu falei, é isso que eu quero, porque eu tive o primeiro amor, e que foi a micropigmentação labial, e através desse primeiro amor, que foi a arte de fazer a micropigmentação, eu fui me desenvolvendo com o passar do tempo e vendo que era aquilo que eu queria para minha vida. Então, eu abri a clínica, que hoje é o Instituto Karen Stephanie. Que tem até outros profissionais que atendem dentro da sua clínica, isso, né? Que tem outros profissionais que trabalham comigo. Tem uma biomédica, tem a pessoa que faz a extensão de cílios, tem a pessoa que faz a limpeza de pele. Tem 1 ano e meio, na verdade, né? Ela tá falando assim, porque tem 1 ano e meio que eu abri o salão. Depois de 5 anos de clínica, tem 1 ano e meio... De 5 anos não, né? 3 anos e meio, tem 1 ano e meio o salão. Então, eu abri depois um salão. E que é muito engraçado até essa história, né? Pra você ver como Deus te abençoa sem medidas. Eu tinha um sonho de abrir um salão. Deus me abençoou com uma clínica. E depois de aberta a clínica, Deus me abençoou com realmente o sonho que eu queria, que era o salão. E hoje eu também tenho uma esmalteria. No mesmo prédio. No mesmo prédio, porém, né, a clínica é no 2º andar, a esmalteria no 3º. Eu não quis misturar muito as coisas por causa de biossegurança, KENAI, tudo isso, eu não quis misturar. Acho que não tem que misturar, clínica é clínica, salão é salão, mas é muito interessante como Deus trabalha na nossa vida, porque o sonho do teu coração Deus vai realizar. E é muito interessante como que eu fui, né, traçando essa caminhada, porque foi uma caminhada que não foi nada fácil, mas de início eu comecei sozinha, eu não tinha equipe, eu comecei sozinha mesmo, consegui ali até 1 ano estar sozinha com faturamento muito bom. E depois de 1 ano é que eu comecei a montar a minha equipe, com biomédica, né? Dentista. Eu faço parte também da mão de obra, mas hoje eu tenho os profissionais que atendem para mim, né, outros serviços. Consegue estudar. Consigo estudar. E a sua clínica continuar trabalhando. Isso, consigo estudar. Voltou de Cancún agora. Tô stalkeando ela, gente. Isso. Então, assim, o que acontece? É muito interessante quando
você consegue chegar em um patamar que você fala assim, que legal, eu consegui. Porque foram 10 anos, mais 10 anos de altos e baixos, né? Dentro da arte e dentro do empreendedorismo, que não é um desafio, mar de né? rosas. É um desafio para quem é empreendedor e está me ouvindo agora, com certeza vai entender do que eu falo, né? As pessoas pensam que ser empresário é um glamour, é isso, é aquilo, que pode viajar a hora que quer, que pode fazer tudo a hora que quer, muito pelo contrário. Vê o Você bônus, trabalha, né? Mas nunca você trabalha muito mais do que todo mundo, você trabalha muito mais que CLT, você é o primeiro a abrir e o último a fechar, você que tem que pensar nas estratégias para o seu negócio crescer, você que tem que pensar em como que eu posso alcançar mais público, então você ali é eu falo o famoso bombril, né? É o famoso faz tudo. E se tem uma opinião, né? É o pilar, na verdade. Porque eu falar o que é o famoso bombril dá a ideia de centralizadora. E né? hoje você já está delegando. E né? hoje, graças a Deus, eu consigo delegar. Ainda não com muita facilidade, porque eu ainda sou um pouco centralizadora. Mas a cada ano que passa, eu tô conseguindo cada soltar vez mais. Soltar né? mais. E tá vendo que dá certo, que você tá conseguindo fazer e o negócio continua funcionando, que é o mais importante, né? Isso. E assim, e hoje você também instrui pessoas, você também ajuda profissionais a se formarem na pigmentação, é isso? Micropigmentação labial. Hoje eu desenvolvo pessoas, né? No curso de micropigmentação labial e dou curso de hidragloss também. Estamos montando um projeto para cursos na área de botox, preenchimento, projetos de palestras também, mas hoje eu profissionalizo outras mulheres a entrar na área, né, da estética através da micropigmentação labial, que foi onde eu comecei, onde eu consigo mostrar para elas que é possível, né? Porque muita gente pensa essa independência, né? Exato, porque muita gente pensa, se o investimento vai ser muito alto, como que eu vou conseguir atender? Hoje dá para você atender numa salinha, alugar uma sala e atender. Hoje dá para você atender em clínicas parceiras, entregando seu currículo, mostrando um bom trabalho. Nesse curso é muito interessante também, porque eu tenho 3 bônus, né? Eu tenho um bônus da gestão financeira, que é muito importante para a empresa. Eu tenho um bônus de como se posicionar nas redes sociais, que é o mais importante de tudo também. E eu tenho um bônus onde eu acompanho também a aluna até ela se sentir preparada. Porque não é só um conteúdo técnico, né? Mas você realmente ajuda a profissional chegar, talvez até crua, e conseguir fazer uma carreira com essa profissão, né? A maioria dos cursos que eu dou são para iniciantes. Eu já tive mais de 1.000 alunas e todas essas alunas foram basicamente iniciantes. Uma ou outra do zero. Foi profissional que já estava na área, que queria se especializar, foi profissionais do zero, que inclusive hoje, né, tem cases de sucesso que conseguiram levar para frente, que conseguiram desenvolver o trabalho. Tem um case de sucesso que eu gosto muito, que é a Thay. Ela é do interior do Rio, ela é muito maravilhosa. Ela é uma menina que começou na área de unhas e foi se desenvolvendo, fez o curso de micropigmentação labial comigo. Hoje ela já conquistou sua casa, hoje ela já conquistou sua moto. Então, assim, esses cases de sucesso faz a gente falar assim, que legal, eu consegui valeu a pena, né? consegui mudar uma vida. Valeu a pena eu estudar e repassar o meu conhecimento, né? Então, repassar conhecimento é edificante também, porque você não edifica só a sua vida, você edifica a vida de outras pessoas, né? Então, o ganho que eu tenho desses alunos é só simplesmente o retorno, né, que eu tenho de estar edificando a vida delas. Inclusive, a pergunta que eu ia fazer pra gente finalizar, né? Porque é um assunto tão gostoso, você tem uma história tão linda, que eu já deixei aqui o convite para você vir para falar um pouco mais sobre isso, porque é uma história de superação, que com certeza vai inspirar muitas mulheres, porque às vezes a pessoa vê você chegando onde você está e pensa, né, que não é ainda onde você deseja, porque principalmente pelo que eu te conheço, você falou obstinada, mas eu vejo que você é uma pessoa muito ousada. Exato. Então tem muitas coisas para vir, mas às vezes a pessoa fala, olha, ela tá aqui, mas não entende o que aconteceu, né? Então, já deixa esse convite. Mas eu ia perguntar isso, pra gente finalizar hoje,
se valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Continua valendo, né? Porque a trajetória ainda continua. Faria tudo novamente. E é muito interessante uma coisa, né? Que eu sempre penso. Se você faria tudo de novo, é porque valeu a pena 3 vezes mais. Porque eu sou muito feliz e muito realizada aonde eu estou hoje, né? Eu não era tão feliz e tão realizada na área de atriz. Eu recebi convites para entrar numa novela das 7 depois de já estar empreendendo. E assim, eu recusei, mas eu não recusei por ego. Eu recusei porque hoje eu me sinto completamente realizada na minha área. Então, é mais interessante você olhar para trás e falar assim, eu fiz a escolha certa. Legal. E é interessante que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é isso, né? Você conseguiu Exato. entender o que você queria e traçou ali, eu quero isso, e aí você não aceita mais qualquer coisa Não aceito e mais. entende que tem algumas propostas que elas são apenas distração para aquele... Eu ia falar da distração, né? Eu falei assim, não, no seu caminho, não se distraia, porque sempre vai vir baldes, né? Bandejas, na verdade. Ofertas, né? Ofertas incríveis, principalmente essa oferta, né? Que mexia muito E que são comigo até no boas, passado. né? São até boas. Muito boa. Quem é que não quer entrar numa novela das 7, atuar, virar global? Foi pela Globo, inclusive, que eu fui chamada. Mas eu entendi que aquele foi um sonho que eu vim por isso, né? Foi um meio, né? Uma ferramenta. Foi por isso que eu vim. Foi um meio, uma ferramenta, mas não era aquilo que Deus preparava para minha vida. Então, por que eu não voltei e falei, não, eu quero isso? Porque eu já sabia que o meu caminho é outro, né? É esse. Você já tinha encontrado, é onde né? eu me Seu encontrei, desígnio. é onde eu me realizei. Então, assim, quando você tá realizado, você não quer olhar para trás. Agora, quando você não tá realizado, você continua vai olhando aqui, para vai trás. ali, vai buscando outros caminhos, né? Isso. Que delícia, gente. Então eu encerro mais um episódio do Apareça e Cresça com essa maravilhosa. E nós vamos colocar os arrobas para vocês seguirem ela também, o trabalho que ela faz. Você que quer se profissionalizar também na área da micropigmentação, uma oportunidade. E você pode pedir mais informações no arroba que nós vamos colocar dela. Fala aí para as pessoas também, o Instagram. Tenho 2 Instagrams hoje, tá? Um é @Karen Stephanie, o SSTEPHANE de escola. Vai aparecer aqui na telinha. Isso. E o @Instituto Karen Stephanie, que é o @da clínica. E já deixo o meu agradecimento, Obrigada. o meu convite para voltar mais vezes. Voltarei. E apareça e cresça. Gratidão, Lu. Muito obrigada pela oportunidade.